Assim, numa amizade raríssima, uma amizade mais madura, mais evoluída, essa liberdade vinculada, ela tende a diminuir ou não? Por Não, você tem que sempre respeitar aumentar, mais. porque a pessoa que está por baixo, ela quer aumentar. Não, mas eu digo uma amizade entre duas pessoas Mas mais então, evoluídas. Mas a que está por baixo da amizade raríssima, ela vai querer sempre aumentar mais, aumentar mais, aumentar mais. Mas aumentar... A outra raríssima está em toda, ela aumenta aquilo que a pessoa quiser. Não, mas a minha dúvida é se a liberdade que existe entre essas pessoas, se com isso, se essa liberdade tende a aumentar aí ou tende depende a da que diminuir. está por baixo. Depende. O cultivo maior é de quem precisa. Porque quem está por cima está ajudando todo mundo. O processo é acessar a pessoa e ir até lá, ou dar valor para aquilo que acontece de lá para cá. Quais são os estímulos, as inspirações que aparecem lá para cá? Isso aqui que é importante. Pensa nessa. Como é que fica? Agora, a raríssima em si, aquela que está por cima, ela está ajudando todo mundo. Ela não tem problema. Quem tem é o sub. Quem está no sobre está sobretairando. Tá certo? Agora, a minha dúvida também pensando assim na amizade de dois serenões, por exemplo. Sim. Esse conceito da liberdade vinculada, de depender, enfim... Mas aí o colégio invisível dos serenões manda nos dois. Mas isso tende a se dissipar Quer com a dizer, evolução? tem um terceiro serenão, ou uma consciência livre que manda nos dois. Sempre vai ter. Sempre tem gente acima. Agora... Por isso que eu falo, a Trindade não precisa pensar que é o top, que não é. Tem um capo de tutti-capi acima dele. Agora, esse vínculo deve ser cada vez mais, deve ser mais leve para a pessoa, né, professor Valdo? Ao mesmo tempo que fica mais... Não é mais leve, é mais agradável. Mais agradável, nesse isso sentido. Ele é mais enriquecedor, é mais prazeroso. Entende? Dá aquilo que o povo gosta, a felicidade. Professor Valdo, eu tinha pensado exatamente o oposto dela, porque quanto mais evoluído você está, mais você está integrado no fluxo, no maxi-mecanismo. O maxi-mecanismo não é tudo vinculado. Você acabou de dizer há pouco que o mais, quem tem o mais pode o menos. Ah, tá bom. O que é isso? Você esqueceu? Eu não estou vinculada comigo mesmo. Eu estou pouco vinculada. Ela cria o problema na hora, né? Mas depois logo ela conserta. Eu estou pouco vinculada. Mas eu entendi. Professor, a Rosa aqui no B. Eu gostaria de saber a liberdade vinculada e a questão da personalidade consecutiva. Sim, o que você quer? Eu gostaria de ver essa relação aí. Que o senhor me explicasse. A liberdade vinculada, presta atenção. Ela existe por causa de vínculo interconsciencial. Vamos dizer, essa identidade intermissiva, que é a identidade extra, é uma identidade intermissiva. Ela é criada pelas consciências em torno daquela. As outras é que criaram, que começaram a se referir a ela com aquilo, então criou a identidade. Às vezes, aquela identidade são pessoas que viveram a partir dali, ela teve outras vidas, não foi ela que criou aquela identidade. Quer dizer, foi pela vivência dela, mas não foi ela que se denominou. Aquilo não é um autocognome, é um heterocognome, entendeu? Foi criado por outros. Agora veja, isso o que é? É a interação da liberdade do grupo evolutivo. Eles é que criaram essa condição. Então, a identidade intermissiva foi feita pelas consciências, quer dizer, na intermissão. E a questão... Aquilo depois que fixa, às vezes passa de uma intermissão para outra. E a questão da personalidade consecutiva aí no caso? A consecutiva isso aí depende do que é que você quer, de que modo que é. Que aí é um processo de uma vida depois da outra. Sim, com a liberdade vinculada daí. Pois é, às vezes a vinculação maior que tem na consecutiva é o problema do renascimento consanguíneo, dentro da mesma árvore genealógica. Isso aí influi muito. Entende? E outra coisa, para a gente examinar as personalidades consecutivas,
É muito mais fácil quando ocorrem os casos com seriex consanguíneo. É mais fácil, porque é só seguir aquela linha, você já vê como é que é, já acentua a situação. A maioria dos casos que eu vi de personalidade consecutiva tinham alguma relação de consanguinidade com o povo que eu conheci. Entende? É mais fácil identificar. A coisa óbvia, né? Tem que ser. Você sabe, se for um pomar de árvore genealógica, você dilui ali dentro, defasa, você não sabe quem é, como é que é. É mais difícil de fixar. Agora, uma mesma árvore, não, é coisa mais fácil. Está mais em casa. E outra coisa, se você descobriu que você tem mais relação com aquela árvore, se tem 3 ou 4 personalidades da mesma árvore genealógica, é porque você tem mais relação com aquilo. Senão você não chegaria lá.